Eu saúdo a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Cristo. Amém? Amém. Minhas amadas, vamos abrir a palavra em Mateus, capítulo 18. E nós vamos estar lendo do versículo 1 até o versículo 6. Amém? Amém. A palavra fala assim: naquela hora, aproximaram-se de Jesus os discípulos, perguntando: quem é, porventura, o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança, tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. Qualquer, porém, que fizer tropeçar um deste pequenino, que crê em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse no pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Amém? Amém. Essa mensagem, essa passagem, ela fez parte da lição da escola da EBD domingo passado, junto às crianças. E fazendo o estudo dessa lição, eu fui bem mexida, bem tocada, movida pelo Espírito Santo, e fui compartilhar com as crianças a respeito da importância que cada uma delas tem para o Senhor Jesus. Eu fiz uma recapitulação do que a irmã Cida tinha dado no domingo anterior, que foi a lição de Jesus pequeno, Jesus criança. E eu tinha crianças na sala, o menor tinha 4 anos e a maior era a Georgia e tinha 12. E eu saí perguntando para cada um deles, chamando pelo nome, perguntando a ele a idade. Qual a sua idade? Qual a sua idade? Então eu falei para eles assim: vocês já imaginaram Jesus criança? E eles ficaram assim, disseram não. E se você já imaginou se Jesus chupava dedo? Ei, Dimitri, você acha que Jesus chupava chupeta? E eu saí perguntando a cada um deles e fui vendo o interesse dessas crianças. E quando cheguei na lição, que era Jesus homem, e comecei a passar para eles a importância de cada um deles para o Senhor Jesus, eles ficaram assim bem interessados. E eu fiquei muito agraciada, porque a criança, ela na sua simplicidade, ela na sua humildade, elas entendem, elas percebem, elas prestam atenção, mesmo que muitas vezes aos nossos olhos elas estejam intertidas com alguma brincadeirinha, mas elas se ligam naquilo que o adulto fala. E é por isso que eu quero compartilhar essa passagem com vocês hoje, porque eu entendo que para a gente estar aqui falando a palavra do Senhor, a gente precisa verdadeiramente ser bem mexido antes de falar ela. E esse capítulo 18 de Mateus, ele foi chamado de discurso sobre a grandeza do perdão. E ele também é tido como um ensinamento sobre a humildade e também sobre o perdão, não é? Esse capítulo ele nos mostra convenientes princípios de conduta para cada um de nós que afirmam ser súditos de Cristo, o Rei. E esse é o último grande discurso antes de Jesus viajar para Jerusalém, né? E ele foi proferido em razão e em virtude dos ciúmes que os discípulos apresentaram, que os discípulos manifestaram quando eles estavam indo no caminho de Cafarnaum. Vocês podem estar depois vendo isso lá no capítulo 17, Mateus 25, né? E já no livro de Marcos observa que esta passagem foi dada provavelmente na casa de Pedro. Em Marcos 9:33 ele faz essa alusão em relação à casa de Pedro. E interessante é ver que os discípulos de Jesus, eles sempre pensaram no reino dos céus como uma era dourada de paz e de prosperidade. E aí eles começam a cobiçar posições preferenciais nele, no reino de Deus. E esse espírito egoísta dos discípulos se expressa na pergunta: quem é, porventura, o maior no reino dos céus?
Fica muito claro para a gente o interesse dos discípulos. E aí essa pergunta traz para a gente a ideia central do texto, que fica voltada para a conversão de cada um de nós. A conversão, ela não significa somente a fé, humildade e simplicidade de uma criança, mas também um novo começo da vida, através de uma genuína regeneração. E aí eu pergunto para vocês, o que deve acontecer no coração dos homens que passou ou que estão adentrando, já adentraram na verdadeira conversão? O que deve ser feito dentro do nosso coração? Em primeiro lugar, a primeira coisa que se deve começar a fazer é deixar de querer ser o primeiro. A gente começa a abandonar pensamentos de grandeza e vai tomando a posição humilde de uma criança. Isso começa quando a gente passa a reconhecer a nossa pecaminosidade. Quando a gente começa a reconhecer a nossa falta de dignidade, de merecimento. E a gente passa a entender que só em Cristo há esperança para as nossas vidas. E que só em Cristo nós somos alguma coisa. E essa é a atitude de um cristão verdadeiro. Na realidade, a vida dele, a nossa vida, ela começa a mudar. Em segundo lugar, a pessoa passa a entender que a maior pessoa no reino dos céus é aquela que se humilha como uma criança. Porque, obviamente, os valores e os padrões do reino são exatamente opostos aos valores e aos pensamentos do mundo, né? Então, pelo fato da gente passar a andar com Deus, a conversão, ela vai mudar a nossa vida na área dos relacionamentos com o próximo. Ela muda a nossa vida em nossos hábitos. Ela muda a nossa vida dentro dos compromissos. Ela muda a nossa vida nos nossos passatempos. A verdadeira conversão muda o nosso modo de viver. E a verdadeira conversão faz parte da fé salvífica genuína e é uma condição para a salvação e para a santificação. Em terceiro lugar, passa a ser e ter um bom testemunho de vida, pois como não busca mais a posição que gera apenas poder, começa a fazer uso da autoridade que o bom testemunho promove. É interessante porque a gente vê que os discípulos, eles querem verdadeiramente uma posição. E a gente tem que entender que posição, ela só gera poder. Mas a autoridade de vida, o nosso testemunho de vida, ela vai gerar transformação na vida de outras pessoas. E, em quarto lugar, entende quão ruim é pecar contra si mesmo, mas que levar um cristão ou um irmão a pecar é destruir sua inocência, corrompe sua mente e mancha a sua reputação. E o versículo 6 deixa bem claro que seria melhor morrer uma morte violenta do que causar dano à pureza do próximo ou matar alguém no coração do outro. É terrível quando, por conta dos nossos comentários, da nossa atitude, daquilo que a gente fala, a gente vai matando alguém no coração do outro. A gente precisa ter muito cuidado com isso, porque a gente vai prestar conta disso ao Senhor. No versículo 5, a gente lê que quem recebe uma criança, tal como esta, em meu nome, a mim me recebe, fala Jesus. E o Senhor Jesus, ele passa quase que imperceptivelmente do assunto de uma criança natural para uma criança espiritual, deixando claro para nós que qualquer pessoa que recebe um de seus humildes seguidores será recompensada como se tivesse recebido o próprio Senhor. Veja como é precioso isso aí. Cada pequenino desse, cada pessoa que está começando na fé, cada irmão, cada um de nós, do jeito que a gente trata essas pessoas, a gente tem tratado, a gente também está tratando Jesus, não é? E pelo texto parece claro que Jesus ampliou a ilustração, incluindo as crianças na fé, né? Atenção, e
essa inclusão está voltada em atenção justamente aos crentes fracos, aos novos convertidos e aos simples. Infelizmente mesmo, alguns cristãos conservam a atitude característica do farisaísmo e tantas vezes causam cisão dentro da igreja, divisões, comentários e procedimentos que arruinam a vida espiritual de quem está começando. Isso é tão sério que chega a doer no nosso coração. Exatamente. E em Mateus 25:40, Jesus renova esse ensino, dando-lhes ainda maior ênfase. O rei, respondendo, lhes dirá: em verdade vos afirmo, que sempre que o fizerdes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim me fizeste. Na realidade, Jesus ele falava de crianças no sentido literal, que são candidatos ao reino dos céus e objetos especiais do amor de Deus. Mas ele também falava dos cristãos em geral, dos seus pequeninos irmãos. Então, o que eu quero trazer para vocês diante do exposto, que é importante que a gente faça uma análise de como está a nossa vida, de como estão os nossos relacionamentos, como está o nosso testemunho, como as pessoas têm nos visto como cristãos, não é? Nós temos sido luz, né? E como estamos em relação às crianças? E também como estamos em relação aos nossos pequeninos irmãos na fé? Você é responsável por cada pessoa que o Senhor tem trazido e colocado ao seu lado. Você é responsável. Por isso faz-se necessário que a partir de agora, que entendamos que cada um de nós, como mordomos do Senhor, não devemos fazer separação das coisas. Parece que é um hábito muito comum do cristão, separar as coisas. E nós temos que ter um procedimento só o tempo todo. Nós somos testemunhos na vida das pessoas. E não há separação para aqueles que são verdadeiramente consagrados ao Senhor Deus. Então eu creio, sabe, que é chegada a hora, é chegado um tempo de rever atitudes, pensamentos, é chegada a hora de desenvolver no coração uma gratidão verdadeira ao Senhor por aquilo que Ele é, não por aquilo que Ele nos dá ou por aquilo que a gente espera receber de Deus. A nossa gratidão deve estar voltada à santidade de Deus, à soberania de Deus, à grandeza do nosso Deus. Que Deus é, o caráter de Deus. Essa deve ser a nossa verdadeira gratidão. Por isso é tempo de repensar e é chegada a hora mesmo de mudar, para que através da nossa vida a pessoa de Cristo seja exaltada e glorificada. Que a gente pense, que a gente repense, que a gente mude hábitos, que a gente transforme a nossa forma de agir, de falar, de tratar o próximo, porque esse é o testemunho do verdadeiro cristão, daquele que adentrou na verdadeira conversão e é discípulo de Cristo, nosso Rei. Amém, minhas queridas? Que Deus nos abençoe nessa tarde. Amém. Amém.